Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos analisar, mapear e decidir como estudar para o concurso da Polícia Civil da Bahia. Um edital, um concurso em que, embora haja muitas vagas, a concorrência vai ser baixa. Provavelmente virá poucos inscritos. Por um fato simples, o edital. O edital veio com muitas matérias, matérias que não são tão corriqueiras em concursos das carreiras policiais, e além disso veio bastante extenso. Por exemplo, nós veremos que na parte de legislação penal e processual penal são mais de 30 leis. E aí há outro detalhe, não bastasse isso, as discursivas serão cobradas de 4 maneiras distintas. O que significa? Serão 4 discursivas. Então eu irei mostrar como você pode estudar, porque a concorrência vai estar baixa. Eu acredito que quem tirar o mínimo ou tirar um pouco mais acima do mínimo, vai ter a redação corrigida. Então é necessário, importante você analisar as matérias, nós analisarmos as matérias e decidir quais são os tópicos que é necessário dar uma ênfase maior, quais são os tópicos que você pode largar de mão, porque não vai dar para você fechar todo o edital. E eu nem aconselho você tentar fechar todo o edital, tá bom? Mas, sem mais delongas, vamos lá. Partindo agora para o edital, vamos primeiro analisá-lo, porque é de suma importância nós termos algumas informações e um detalhe, tá bom? Uma dica extra. Preferencialmente, quando você for ler o edital, busque o edital da banca ao qual vai organizar o concurso, porque muitas das vezes as pessoas pegam o edital em cursinho, algo do tipo, e às vezes pode ter uma atualização, pode ter uma retificação do edital, e essa retificação ela não é automática no cursinho. Então, preferencialmente, vá no site oficial da banca e pega o edital, tá bom? Para você sempre ler o edital atualizado, retificado, caso haja, tá bom? Primeira coisa, eu vou dar uma ênfase, eu não falei no início do vídeo, mas para o cargo de investigador da Polícia Civil, tá bom? Irei falar aqui também rapidamente sobre o cargo de escrivão, só que o foco será o cargo de investigador. Continuando aqui, inscriçãozinha brava, né? R$ 190, cara, mas aí você analisa se você entra nas faixas de isenção, tá bom? Mas o que importa é as matérias. Vamos lá, melhor. A distribuição das questões, primeiramente. Serão 40 questões nos conhecimentos gerais e 60 questões no conhecimentos específicos. A parte boa, todas valem um ponto, então não necessariamente você vai ter que dar ênfase nos conhecimentos específicos, porque cada questão vale mais. Só que há um detalhe, as discursivas serão 4 discursivas, serão com base nos conhecimentos específicos. Então, querendo ou não, você vai dar uma ênfase, mas não necessariamente por causa da prova objetiva, mas sim por causa da prova discursiva. E aqui está o segredo. Você tem que tirar no mínimo 70 pontos. São 70 pontos de uma prova extensa, uma prova com diversos conteúdos complicados, só que eu acredito que se você tirar os 70 pontos, eu vou até levantar um pouquinho mais, se você tirar 75 pontos, há muitas chances de você ter redação corrigida, porque nós veremos aqui agora, serão mais de 1000 redações corrigidas para ampla, para negros, e quem tirar o mínimo para PCD também vai ter redação corrigida. Então, são muitas redações corrigidas. Então, no meu ponto de vista, a não ser que a banca pegue muito leve, mas muito leve, tipo assim, a prova seja quase que ridícula, se a prova for razoavelmente ok, quem tirar 70 vai estar dentro. Mas vamos continuar, você não vai nem pensar nesses 70, vamos visar aí 80 a mais, tá bom? Ou quem sabe 90, ou quem sabe 95. Não sei, vai depender do seu nível de estudos e da sua dedicação. Vamos aqui. A prova discursiva, como eu falei, olha só, para o cargo de investigador, são 1.300 redações corrigidas para ampla, 1.300 para negros e todos habilitados na prova objetiva para pessoas com deficiência. Então daqui nós já vimos que quem tirar esse mínimo aí está com boas chances de estar dentro dessas 1.300. No caso, 2.600 contando amplo e negro. E para escrivão, menos vagas. E eu vou tocar nesse ponto aqui, tá bom? Escrivão, 392 vagas. E você vai entender o porquê dessa informação ser tão relevante, tá bom? Grave isso.
A prova discursiva, aqui você vai ter também que obter 70 pontos, no mínimo, tá bom? Ela valerá, essa aqui é para delegados, deixa eu descer um pouco aqui, para o cargo de escrivão e investigador. Valerá 100 pontos, 4 questões discursivas, dissertativas, em relação, com base nos conhecimentos específicos, tá bom? Continuando, olha só. Como que será distribuída a pontuação? Cada questão discursiva você obterá, no máximo, 15 pontos se você apresentar conhecimento teórico, prático e tal, e se seguir as normas gramaticais, 10 pontos. Então, há uma boa divisão aqui, tá bom? Não vai achando que é só você responder a questão específica, pronto, acabou. Você vai ter que se atentar também à parte gramatical. Então, acenda o alerta aí, ok? Aqui tem a parte de provas de título. Tem um detalhe importante, ó, investigador da Polícia Civil. Se você já exerceu, isso você tem que ficar esperto, muitas vezes passa batido. Se você já exerceu cargo público no sistema policial, você vai ganhar aqui um valor de 0,8, comprovando, óbvio. Declaração de curso de aperfeiçoamento, pós-graduação em nível de especialização. Cara, eu achei isso aqui muito interessante, porque normalmente é graduação, doutorado, mestrado. Aqui não, aqui vai envolver a pós-graduação, curso de aperfeiçoamento e exercício em outro cargo policial ou do sistema policial. Então, muito bom que fique atento, porque aqui já são 2 pontos e 2 décimos. Então, muito bom mesmo. Descendo, agora vamos para a parte das matérias propriamente dito, tá bom? Descendo aqui, vamos lá. Quais são os conhecimentos gerais? Nós vamos analisar detalhe por detalhe ainda, tá bom? Isso aqui é só a análise mais rápida do edital. Lembrando, você tem que fazer sua análise também detalhada, com calma, porque é de suma importância você também ler o edital. Pelo amor de Deus, não fique somente com esta análise. Isso aqui é só os pontos mais importantes. E um detalhe importantíssimo é você também ler o edital, tá bom? Você deixa o edital salvo e qualquer dúvida você vai nele, pesquisa e tira suas dúvidas. Vamos lá, língua portuguesa, sem fugir muito, um detalhe é para isso aqui, tá bom? Redação oficial, às vezes vem, às vezes não vem, nessa está cobrando, então mais um conteúdo para você estudar. Raciocínio lógico, nós vamos analisar bem aqui, porque há muitas coisas que não vale estudar, vou lhe mostrar. Atualidades, informática, promoção da igualdade racial e de gênero, medicina legal, legislação geral. Agora vamos para o cargo de investigador. Aqui. Contabilidade, o terror de muitos aí, inclusive aqui dentro de contabilidade pedindo orçamento público e privado e também noções de tributos. Direito administrativo, direito constitucional, direito penal, processo penal, legislação penal, legislação extravagante e estatística. E para o cargo de escrivão, nós temos direito administrativo, constitucional, penal, direito processual penal, legislação extravagante, estatística e arquivologia. Aí, por que eu falei para você focar naqueles 392 redações corrigidas para amplo e para negros? Porque vamos fazer análise. Dentro das matérias de escrivão, não tem contabilidade. E contabilidade faz uma total diferença, porque a contabilidade, vou até voltar aqui para mim, a contabilidade, ela é uma matéria difícil. Eu costumo falar que toda matéria ela é difícil, mas dá para você estudar bem tudo e tal e chegar bem. Contabilidade dá para estudar, óbvio, porque senão seria impossível até ser cobrado em concurso. Dá para estudar. Só que para mim é uma das matérias mais chatas desse concurso. Se não for a mais chata, com toda certeza. Porque envolve cálculos, envolve coisas que você provavelmente da carreira policial não tem noção, ativo, passivo, patrimônio líquido, demonstrações contábeis, e se cobrar alguma coisinha de orçamento público e vir algumas coisas de princípios, que até é fácil, mas devido à quantidade de conteúdos, para você entender o que é uma regra de ouro, o que é um detalhe ou outro, vai complicar para você. Então, contabilidade é a matéria mais chata do concurso do cargo de investigador. Só que no cargo de escrivão não tem contabilidade. Então você fica, poxa, eu vou focar no de escrivão então, porque a arquivologia é muito mais tranquila, bem mais ok. Só que tá o detalhe, estamos falando de mais de quase 1000 redações corrigidas de diferença. Um cargo é 392, o outro é 1.300. Então, para pensar. Você vai ter 1000 redações a mais para o cargo de investigador e você vai desistir disso só porque tem contabilidade, é uma decisão. Eu não faria.
Você pode falar assim, eu prefiro no cargo de escrivão e tal disputar menos vaga do que estudar contabilidade. Pode ser. Se você já estudou arquivologia, você já refere a arquivologia bem em outras matérias, faz sentido. Agora você que está começando, você que nunca estudou arquivologia nem contabilidade, eu iria preferir o cargo com mais redações corrigidas. Porque a diferença não é 100, 200, 300, é 1000 redações de diferença. Quase 1000 redações de diferença. Então, eu optaria para o cargo de investigador ao o cargo de escrivão. Por esse detalhe, embora tenha contabilidade, seja extensa, a última prova não veio questões fáceis de contabilidade, tá bom? Eu analisei a última prova da PC Bahia para o cargo de investigador, veio questões chatas em muitas situações, só que ainda assim eu acredito que o nível de cobrança de contabilidade nessa prova vai ser menor, o nível de dificuldade, e eu acho que vale a pena esse arriscar em contabilidade ao invés de arquivologia para o cargo de investigador, tá bom? Então, é desses detalhes que eu queria trazer para você. Vamos voltar aqui agora e vamos para a parte que interessa, né? Que é a parte de como estudar, como analisar as matérias. Vamos aqui. Olha só, essas são as matérias, como eu havia mostrado a vocês. E vamos analisar matéria por matéria aqui, tá bom? Língua portuguesa. Língua portuguesa, eu tenho a minha forma, tá bom? De separar a língua portuguesa. Não está igual no edital, mas não tem muito segredo aqui. Só acrescenta redação oficial. Qual o meu conselho para você estudar língua portuguesa? Língua portuguesa, você vai estudar tudo. Tudo. Se você ainda estiver assistindo a aulas e tal, meu conselho é, tenta adiantar essas aulas, tá bom? Porque a prova será apenas em dezembro, então nós temos aí 4 meses até o dia da prova. Então tente adiantar essas aulas para já começar a fazer questões. E se você já estiver um nível um pouquinho mais avançado nas aulas, faltam aulas ainda, mas já está um nível mais avançado, está quase terminando, já faça questão de tudo. Se você já terminou língua portuguesa, meu conselho é, faça provas. Comece a fazer provas de língua portuguesa. Pegue a prova, faça a prova e depois corrija questão por questão e vai anotando, como se fosse mini simulados de língua portuguesa, tá bom? Dessa forma não tem muito segredo em português. Agora, raciocínio lógico e matemática. Esses são os conteúdos que estão idênticos ao edital, tá bom? E qual é o segredo aqui? Olha só os conteúdos. Nós temos conteúdos de raciocínio lógico e conteúdos de matemática propriamente dito. Estes tópicos que estão em amarelo, eu não estudaria. Com um detalhe. João, eu já estudei razão e proporção, eu já estudei progressão aritmética e geométrica, eu já estudei essa parte de números inteiros, raciais, racionais e tal. Já estudei. Então, beleza, você estude. Agora, se você está penando, a maioria das pessoas é o que eu vou falar agora, tá bom? A maioria das pessoas estão nessa situação. Então, se você também está nessa situação, nem se cita muito para trás. Porque as pessoas estão assim. A maioria das pessoas penam em princípios de contagem e probabilidade, o que é penar. Forma de falar. Tem dificuldade, não sabe, ou erra a maioria das questões. Quando o assunto é probabilidade e análise combinatória, porcentagem de regra de 3. As pessoas já estão passando mal aqui já. Mas eu acredito que são conteúdos que você tem que buscar aprender, porque eu acredito em questões desses conteúdos aqui, tá bom? E a parte de raciocínio lógico aí já é mais batata, que você vai ter que fazer questões de tudo e estudar, tá bom? Um detalhezinho aqui para operações de conjuntos, que muitas das vezes está previsto em raciocínio lógico, mas também é matemática. Então, uma ênfase também nesses conteúdos. Vai haver questões ou de operações de conjuntos, probabilidade e análise combinatória. Grave isso. Eu vou até deixar anotado aqui depois 1 minuto desse vídeo que eu estou falando. Na prova da PC Bahia vai cair questões ou de operações de conjuntos, ou de probabilidade, ou de análise combinatória. E se brincar, as 3. Acredito eu que vai cair uma alternativa ou duas desses conteúdos de matemática que eu falei. E de raciocínio lógico vai cair com toda certeza, né? Só se vier uma prova bem esquisita aí, não vi. Continuando, olha só. Vamos agora para atualidades. Atualidades, eu não aconselho você estudar, ler PDFs, assistir aulas, não aconselho. Melhor, assistir aulas sim, ler PDFs não. Meu conselho é, você tem um gran curso, você tem uma estratégia, algum outro cursinho, vai ter aula de, por exemplo, aula de revisão, aula de um apanhado de todas as informações, assista isso.
Não fique lendo PDFs, não mande um dia específico para atualidades, não faça isso. E também é o seguinte, você está mexendo no seu celular alguma coisa, pelo amor de Deus, você tem Instagram provavelmente. Passe a seguir algum professor de atualidades. Poxa, é muito mais vantajoso. Pegue um professor de atualidades e comece a ver o que ele está postando lá. Eu acho que é muito mais vantajoso do que você ler diversos PDFs, tá bom? E diversas aulas. Aulas talvez valha a pena, porque você está indo ao trabalho. Estou indo ao trabalho, gasto 40 minutos ao trabalho. Pô, bota uma linha de atualidades ao invés de escutar aí músicas com letras talvez não tão legais, né? Mas esse é um detalhe muito importante para você estudar atualidades. Continuando, informática. Informática, embora esse edital aqui extenso, ele está bem tranquilo. Como assim? Olha só, Windows, Word, Excel, PowerPoint, rede de computadores, aí vem computação em nuvem, programas de navegação, esse Deep Web, Dark Web, não vejo assim, não precisa se preocupar com isso. Correio eletrônico, segurança da informação e backup. Você não tem aqui análise de dados, não tem aqui coisas. Pode até vir algo do LibreOffice, mas não acredito que venha do LibreOffice. Ah, não vai vir do LibreOffice, não é certeza, é só o pacote Office. Então, não tem LibreOffice, não tem. Eu não vi aqui a parte densa de rede de computadores. Não vai vir coisa de dados, análise de dados. Então, cara, o informática está tranquilo, tá bom? Não se assuste com esse edital extenso. Pode estudar tudo. Ou, se quiser largar alguma coisa, pode largar Deep Web, Dark Web, talvez até backup, mas o restante, fazendo questões bem do Instituto UCP, está ótimo. Mas agora vamos aqui para as partes mais enjoadas. Deixa eu voltar aqui. Não sei se eu falei no início, por que essas matérias estão em amarelos? Porque são matérias que provavelmente você não estuda, não estava estudando, a não ser que você já estivesse focado na PC Bahia, e são matérias que não são tão corriqueiras nas carreiras policiais. Então, aqui são matérias que você vai ter que dar uma ênfase maior agora nesse início, tá bom? Dê uma ênfasezinha para você adiantar logo. Mas você dá uma ênfase em tudo? Estudar tudo? Óbvio que não. Quando a gente pega aqui promoção de igualdade racial e de gênero, se você perceber, embora seja um conteúdo assim que você fale, pô, João, é conteúdo novo, é conteúdo que eu não estudei, mas olha só, vou te mostrar uma coisa. Se você parar para ver, você vai ver que nós temos Constituição da República, artigo 1 ao 5º, crimes de preconceito e raça e cor, que você provavelmente já deve ter estudado, Maria da Penha, artigo 140, que é a parte de injúria do Código Penal, crimes de tortura. Cara, aqui já temos quantos tópicos? 1, 2, 3, 4, 5 tópicos que você já estudou. Agora, vamos pegar aqui assuntos que eu acredito que venham questões, com base também na última prova. Eu acredito que possa vir questões desta parte da Constituição do Estado da Bahia do Negro, Estatuto da Igualdade Racial, define essa lei que define os crimes de genocídio, inclusive talvez você já tenha estudado essa lei também, e a Lei CAO. Eu acredito que são leis passíveis de você estudar e de vir questões na prova. João, terminei isso. Aí agora você pode estudar pode partindo para as outras leis. Vamos pegar aqui como exemplo essa lei aqui 13.341. Olha só. Quando você vem aqui nessa lei, você percebe que olha o tamanho dela. Um detalhe, ela não trata necessariamente de algo relacionado à promoção de igualdade de gênero, por exemplo. Ela trata de diversas outras coisas. E aí que tem o pulo do gato, vamos dizer assim. O que você vai fazer? Você vai vir pesquisar racial. E tudo que citar, seja algo relacionado à promoção de igualdade racial, promoção de igualdade de gênero, aí você vai ler. Não vai cair algo relacionado a, por exemplo, a Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República. Mas, João, está dentro da lei. Mas olha só, quando nós analisamos aqui o edital, o assunto o tópico, a matéria é promoção da igualdade racial e de gênero, não outros assuntos aleatórios, vamos dizer assim. Então, preste bastante atenção nisso. E esse detalhe se torna muito mais relevante quando a gente pega, por exemplo, a próxima lei, 14.600. Olha só, eu pesquisei aqui, a lei 14.600, quando você analisa ela, além dela ser enorme, ela trata sobre diversas coisas. Integra a presidência da República, uma porrada de secretaria e tal. Dentro da Casa Civil, isso. Dentro da Secretaria-Geral da Presidência da República, isso.
O que você vai fazer? Você vai pesquisar racial, por exemplo, e vai ver, ó, Ministério da Igualdade Racial. Onde que ele está enfiado? Ele está dentro dos ministérios, dentro da estrutura ministerial. Você vai lá, clica, aí você segue, olha só, Ministério da Igualdade Racial, olha só. Isso aqui que vai cair, mas uma quantidade de outras coisas, não importa. Pode vir, mas eu acho que a banca teria que ser muito, assim, em um nível absurdo, com algum outro conteúdo aleatório a isso. Então você vai precisar o racial e de gênero. Pesquisa aqui, ó, gênero, gênero. Tudo que envolver a parte de gênero também vai ter. Mulheres, ó, Ministério das Mulheres. Aqui, ó, constitui a área de competência do Ministério das Mulheres. Isso aqui que vai cair. Então vai ser algo racial, ou de gênero, ou Ministério das Mulheres. Tá bom? Então, esse é o foco que você vai dar nas próximas, nas leis. Seguindo aqui, olha só, medicina legal. Medicina legal nunca foi uma matéria que eu estudei de maneira aprofundada. Então não tem nem como eu falar aqui para você, olha, isso aqui é mais importante, isso aqui não é e tal. Meu conselho é, primeiro assista às aulas, tá bom? Por que primeiro assistir às aulas? Para você ter esse primeiro contato com a matéria, se você nunca estudou. Aí depois de um tempo, na hora que você passar a entender mais, aí você pode partir para os PDFs, ok? Não tem muita coisa aqui. Legislação geral. Aqui tem um detalhe bastante importante. Quando você pega a legislação geral, você vai perceber que tem o quê? Que tem a parte da lei estadual, do Estatuto do Servidor Público, tem a parte do processo administrativo, lei de licitações do Estado da Bahia. E aí vem um detalhe muito importante, olha só, vou até trazer aqui para mim. João, está previsto no edital Estatuto da Advocacia, licitações do Estado da Bahia. Você já viu o tamanho do edital? Você já percebeu que ele é extenso. E não chegamos ainda nem em contabilidade, não chegamos ainda nem em estatística, não chegamos ainda nem na parte de legislação penal e legislação extravagante. Não vai ter como você passar por todo edital. Não vai ter como, não adianta. E você vai ter que arriscar. Por exemplo, Estatuto da Advocacia, a não ser que um professor em específico fale, olha, isso aqui, esse artigo é importante, isso aqui não sei o quê, isso aqui pode cair e tal, ou algo bem específico, ou que agora você lê todo o estatuto. Vamos pegar a lei aqui, ó, lei 8.906. Vamos aqui. Lei 8.906. Olha só. Olha o tamanho da lei. Sinceramente, você vai estudar tudo. Calma aí, deixa eu. Acho que não está mostrando para vocês. Olha só. Você vai estudar tudo isso aqui mesmo? Não compensa. O Estatuto da Advocacia da OAB. Você está fazendo para o cargo da Polícia Civil da Bahia. Para o cargo de investigador. Com... João, não deveria nem aparecer, né? Sim. Talvez não era nem ter motivo de ser cobrado. Mas agora, como está cobrado, a vida que segue. Você vai estudar o Estatuto da Advocacia sabendo que tem uma porrada de outros conteúdos? Não, né? Então, eu não estudarei o Estatuto da Advocacia e nem as normas de licitações específicas da legislação da estadual da Bahia. Por qual motivo? Você já vai. A lei federal 14133, agora falando de licitações, já é complicada, já é difícil. Agora imagine você ter que estudar também a lei estadual. Também não compensa. Eu evitaria esses dois assuntos, a não ser que você avance muito rápido e pegue um artigo ou outro de essas outras leis. Tá bom? Continuando, agora vamos para contabilidade. Contabilidade tem muitos assuntos. Tem muitos assuntos. De já, eu já falo para você o seguinte: esses tópicos que estão em amarelo, eu não estudaria. Por quê? Na última prova, em contabilidade, veio a ter questões que eu considerei um nível médio, não vieram questões fáceis. Tipo, não veio. A maioria das questões não foram fáceis. Mas nessa prova, acredito que virão questões fáceis. Por exemplo, vai vir algo sobre conceito, objeto, objetivo, finalidade, usuário da informação contábil, esse assunto. Eu acredito, é um assunto muito, mas muito tranquilo. Então, eu apostaria numa questão nesse conteúdo. Esses primeiros tópicos aqui, eu acredito bastante que virão uma questão. Agora, para você estudar tudo, é muito conteúdo, é muito conteúdo. Eu acho que o mais importante para você é o quê? Você vai analisar essa parte inicial, saber classificar o que é um ativo, o que é um passivo, o que está dentro do patrimônio líquido. Você não vai aprofundar bastante. Por exemplo, você vai chegar um momento em que vai ter aluguéis a vencer,
duplicadas a pagar, coisas assim mais aprofundado do que isso não compensa. Tente pegar o que costuma cair, mas o nível sem aprofundar bastante, porque novamente, essa prova você está brigando para fazer mais pontos que seu concorrente. Sua obrigação é o quê? Buscar fazer esses 75 pontos, 80 pontos e deixar garantido sua nota lá. Deixar garantido. Você pode errar 20 questões, vamos dizer assim, e tirar 80 pontos, assim, é quase que certeza que seu nome vai estar lá. A não sei novamente, que vem algo surreal, uma prova absurdamente fácil, que eu acho que não vai vir tão fácil assim, tá bom? Até porque são muitos conteúdos complicados, vai ser difícil. Então, tirou 70, tem muita chance de ter redação corrigida. Agora, quer garantir, tira 80. E como que você garante? Pegando bem ali todos os conteúdos, mas sem querer aprofundar bastante, porque não vai dar tempo. Embora sejam 4 meses de prova, 4 meses passam assim, tá bom? Então, contabilidade eu evitaria isso. Por que eu não tirei orçamento público? Porque dentro de orçamento público, você lendo um PDF, você já mata possíveis questões, como, por exemplo, conceito, finalidade, essa parte de tipos de orçamento. Você vai ver lá orçamento incremental, orçamento base zero, tipos de informações que você estuda 2 vezes, 3 vezes, faz uma questãozinha, já era. Você já chega para a prova, não chega cru para a prova. Eu acredito que esse conteúdo aqui valha a pena. Esses demais, mais aprofundados, como por exemplo demonstrações contábeis, balanceio de verificação, isso aqui vai depender muito do seu nível de avanço, do seu nível de entendimento. Vai depender se você já está estudando ou não contabilidade. São vários fatores, então não dá para eu chegar aqui e simplesmente tirar. Agora, esses aqui eu tiro. Pode vir questão, pode até vir muitas questões disso aqui, só que eu não considero algo assim que você deve estudar com o estado aberto, se você nunca viu antes, nem sequer contabilidade, depreciação, amortização, exaustão, baixa alienação de bens, variação monetária, olha esses conteúdos, folha de pagamento, muito complicado. Então, são conteúdos que eu não estudaria, tá bom? Novamente, pode vir questões, pode ser provável que venha questões, mas se você não tiver razoavelmente bem nessa parte inicial, não faz sentido você querer pular e pegar isso aqui, tá bom? Então vamos lá. Direito administrativo, olha só. Dentro da parte de direito administrativo, primeira coisa, essas duas leis já estão dentro de legislação geral. Na parte de licitação, então você não estudaria elas aqui em direito administrativo, você pode até tirar. Dentro de licitações e contratos, olha só. O que você vai focar? Você vai focar em princípios, essa parte de contratação direta e modalidades. Eu não pegaria toda a lei de 1433. Nem eu nem pegaria. Não pegue, não estude toda a lei. Foque nesses assuntos: princípios, contratação direta e modalidades. Você vai saber o que é caso de inexigibilidade, o que é caso de dispensa. Princípios é bem tranquilo. E modalidade, as modalidades de licitações. Você sabe diferenciar, já está ótimo. Aí o restante, estude. Porque o restante é a base do direito administrativo. Isso aqui, se você já tem pelo menos um ano de estudos em direito, se você já estuda para concurso de carreiras policiais há pelo menos um ano e que já estava pegando o direito administrativo, é bem provável que você já pegou a maioria desses assuntos, porque é a base. Temos aqui regime jurídico, a parte de princípios e tal, depois noção de organização administrativa, atos, agentes públicos, poderes, controle, responsabilidade civil do Estado. Vou baixar aqui tá um pouquinho. Responsabilidade civil do Estado, lei de improbidade administrativa, atos e jurisprudências gerais. Então, direito administrativo está bem ok com o que é cobrado nas carreiras policiais. Então, não me venha aqui querer diminuir, tá bom? Estude isso aí. E não dá para falar isso aqui tem mais chance, isso aqui tem menos chance, porque isso aqui é o que costuma cair em direito administrativo. Direito constitucional também tá aprofundado, como eu posso dizer. Foi muito geralzão, só que aí a gente vai ter que cortar algumas coisas. Por exemplo, essa parte inicial dos direitos e garantias, do artigo 5º até a parte ali de partidos políticos, 14º, se não me falha a memória, você tem que estudar, tá bom? Não tem, isso aqui você tem que estudar, você tem que ficar muito fora nisso aqui, porque esse é o tipo de questão que, se vem, em regra, é uma questão fácil. E a questão fácil você não pode deixar passar, tá bom? Organização política administrativa, isso que eu vou pular. Administração pública, você tem que estudar também, tá bom? Tem que estudar. Vou pular Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, defesa do Estado e das instituições democráticas. Você vai focar aqui no artigo 144, que é a parte de segurança pública, por obviedade, e também defesa de Estado e Estado de sítio, Estado de defesa, Estado de defesa, Estado de sítio, seguindo a regra. Você vai focar nesses dois tópicos, tá bom? Nesses assuntos.
Agora, em relação a essa parte aqui, organização política administrativa. Você só vai estudar esses conteúdos se você estiver com mais de 60% nesses outros tópicos, tá bom? Se você estiver, por exemplo, eu fiz 30 questões, acertei 30, errei 5. Olha só, você vai estar com 86%. Ótimo, aqui está ok. Você já pode, se você estiver com esse nível de acerto em todos os conteúdos, ok, aí você pode pegar esses assuntos que estão em amarelo. Agora, vamos supor que você esteja o seguinte, ó. Você esteja com, fez 15 questões, vou até diminuir, ó. Você fez, aqui, ó, 13 questões, errou 5, 62%. Olha, isso aqui já está no limite. Eu não estudaria esses assuntos que estão em amarelo se seu aproveitamento estiver assim, tá bom? E olha, eu falei 60%, mas sendo sincero, 65%, porque menos do que isso aqui não faz sentido você aprofundar em organização política administrativa, tá bom? Então busca aqui 65% ou mais, 65, 70%. Se eu estiver nessa faixa aí, analise bem. Estou só aumentando um pouco mais, né? Mas é porque se você não estiver bem nesses conteúdos que estão em branco, você vai, você não vai conseguir acertar as questões mais fáceis. Não adianta querer acertar as questões que são de tópicos mais difíceis se você não garantir as mais fáceis, tá bom? Dentro agora de direito penal. Dentro de direito penal, você percebe que está extenso. Só que tem um detalhe aqui. São 4 discursivas que serão sobre assuntos relacionados aos conhecimentos específicos. A probabilidade de ter uma questão de direito penal é enorme, enorme, enorme. Então não faz sentido você querer diminuir muito aqui direito penal. O máximo que eu faria seria esses aqui, ó. Passar por cima dos crimes contra a economidade pública e paz pública e essa parte da pena. Somente isso aqui que talvez eu poderia pular e pegar só numa revisão final. Mas o detalhe é, em direito penal, o meu conselho é você pelo menos pegar uma revisãozinha rápida de todos os conteúdos. Você aprofunda agora nos assuntos mais corriqueiros, assuntos mais comuns, como crime contra a administração pública, crimes contra o patrimônio, contra a dignidade sexual, a parte de teoria geral do crime, uma coisa ou outra relacionada ao nexo causal, resultado, conduta, as excludentes de licitude importantíssimas, princípios. Essa parte sim, agora, esses assuntos que estão amarelo eu não aprofundaria, tá bom? Direito processual penal. Aqui o terreno fica mais perigoso. Por qual motivo? Aqui nós temos diversos assuntos que não são tão corriqueiros, que não são tão cobrados nos concursos das queiras policiais. Por exemplo, esses assuntos que estão em amarelo. Questão em processo de incidente, medidas cautelares de natureza real, medidas assecuratórias, sujeitos do processo, procedimento ordinário, sumário, sumaríssimo, nulidades e sentença penal. Eu só estudaria esses conteúdos aqui se eu tivesse com 65% ou mais nos outros, que são mais normais, normais assim, que costumam cair mais em concursos das carreiras policiais. Esses assuntos que estão em amarelo, eu ainda assim estudaria, mas só numa revisão geral, uma revisão rápida, uma aula de revisão, uma aula dos assuntos mais importantes, um PDF ali, sem aprofundar, sem aprofundar nada praticamente, porque são conteúdos difíceis. Embora tenha uma coisa ou outra fácil de entender, mas em geral é difícil para você entender ele como um todo. E eu não acredito em uma questão discursiva sobre isso aqui. Eu acredito, se vier sobre processo penal, vai vir sobre isso. Pode vir? Pode vir. Só que entra naquilo. Nós temos o edital que é enorme, enorme, enorme. Não vai dar para você querer pegar, estudar tudo. Então aqui eu dava uma diminuída na importância desses conteúdos que estão em amarelo, tá bom? Legislação penal e processual penal. Aqui vem o maior problema, talvez, de todos. Nós vemos aqui que são 33 leis. 33 leis. Lei para caramba. E a gente vai ter que cortar muita, mais muita coisa aqui, mais muita coisa. Então aqui eu fiz um corte bem, bem forte. Eu diminui muitas leis. E aqui nós vamos analisar, olha só. Quais leis eu não estudaria? Um detalhe, leis que eu não estudaria se eu estivesse no nível ainda inicial nos estudos. Se você já está estudando há um tempo, já pegou a maioria dessas leis aqui que estão em branco, aí você pode começar a pegar essas leis que estão em amarelo. Agora, a prioridade são essas leis que estão em branco aqui, tá bom? Então,
Ao invés de falar o que eu não estudaria, eu vou falar o que é obrigatório você estudar. A lei de apresentação e uso de documentos de identificação pessoal, abuso de autoridade, lei de crimes resultantes de preconceito de raça ou com etnia, se não me falha a memória, tem até lá na parte de promoção da igualdade de gênero e racial, crimes hediondos, tortura, estatuto de armamento, Maria da Penha, drogas, prisão temporária, interceptação telefônicas, organização criminosa, LEP, lei de probidade administrativa, que também está prevista em direito administrativo, então você pode até tirar aqui, estudar lá, ou estudar aqui e deixar lá. DUDH, Declaração Universal de Direitos Humanos, e Lei de Proteção a Vítimas e Testemunhas, e o Marco Legal de Combate ao Crime Organizado no Brasil, que é uma lei nova de 2026. Essas leis você tem que estudar. Essas leis você tem que estudar. Você não pode deixar de estudar elas. Aí depois de estudar elas, aí você pode pegar nas outras. Por exemplo, temos o GCRIM, temos também o Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso aqui, sendo sincero, até coloco uma lei obrigatória também. Eu acho que faça uma força para estudá-la, porque eu acredito que pode vir questões dela. Continuando, lei de contravenções penais, lavagem de dinheiro, são crimes que são leis, a lei Henri Borel, são leis que depois de você pegar essas em branco, aí você pode partir para elas, tá bom? Então aqui nós já diminuímos bastante, olha só. De 33, ficaram quantas? 17. Ou seja, quase metade. Então se você já está aqui, depois de todas as informações, fica simples, né? Curte o vídeo, se inscreva no canal, qualquer coisa. Pode me seguir no Instagram, @prof.joão_lucas. Lá eu passo diversas informações diárias sobre concurso, te deixo informado e passo muito mais dicas também. Continuando aqui, vamos para a nossa última matéria, estatística. E aqui eu tenho o prazer de falar que eu já estudei tudo isso. Então eu chego para você e falo, olha, em um edital como esse que está enorme, não faz sentido você ficar estudando a parte de medida de dispersão, assimetria, curtose, probabilidade. A probabilidade que cai aqui muitas das vezes é diferente daquela probabilidade que nós vemos lá dentro de matemática, uma probabilidade mais diferente, a forma de perguntar é diferente, então é difícil você ter esse feeling de estudar o teorema de Bayes. O que eu estudaria? Eu estudaria essa parte inicial, as medidas descritivas de posição, que elas são o quê? Média, moda, mediana. A parte de gráfico, diagrama, você vai aprender sobre histograma e diversos outros tipos de gráficos. E as técnicas de amostragem, estratificada, sistemática, conglomerados. Isso aqui vai ser muito importante para você ter uma noção da parte de estatística e acertar as questões fáceis. E olha só, quando eu falo questão fácil, é a questão fácil para quem estudou, mas para quem não tem uma noção melhor de estatística ou deixou de lado, você pode ter certeza, qualquer questão de estatística vai ser difícil. Só que o conteúdo, por exemplo, técnicas de amostragem, você vai perceber que é pura teoria praticamente, pura teoria. E dá para acertar as questões com, tipo assim, você vai bater o olho e em 30 segundos você acerta a questão. Porque é um conceitozinho que você vai ter que identificar se é uma amostragem simples, estratificada, conglomerados, as que mais caem. Então, não largue a estatística, pegue esses assuntos. Então, o que você vai estudar? Esses assuntos que estão em branco, tirando esses assuntos que estão em vermelho, tá bom? Dispersão, assimetria e curtose você não estuda. Agora, o restante em branco, sim. Então é isso. Agora vamos aqui para como que você vai organizar a sua semana. E antes de nós analisarmos, eu tenho um curso, Organização Turbo Concurso, em que eu vou organizar os seus estudos. Eu vou tratar de diversas rotinas diferentes, por exemplo, você que concilia o trabalho com os estudos com faculdade, ou estudos com tem filhos, tem pouco tempo para estudar. Eu trato todas essas rotinas e organizo os seus estudos para você por meio do curso. Esse curso eu vou te mostrar como que você vai organizar as matérias, quais matérias dar ênfase, como analisar um edital e diversas outras informações. Quer saber mais? Vai estar o link na descrição do vídeo para você analisar e tem uma aula gratuita também no meu canal e também no link que leva à página de vendas. Qualquer dúvida, manda mensagem no Instagram, pode deixar um comentário aqui, porque com certeza absoluta vai organizar muito seus estudos e você vai ter uma rotina adequada para uma pessoa que vai ser aprovada. Mas aqui, vamos lá, analisando como que você poderia fazer. Essas matérias que estão em amarelo, como eu falei lá no início, são as matérias mais... as matérias que provavelmente você não estudava, ou estudou bem pouco. Então elas eu daria uma ênfase maior nessa semana. Eu colocaria, por exemplo, você pega aqui segunda-feira, promoção de igualdade racial de gênero, depois medicina legal, na quarta, legislação geral, na quinta, contabilidade, na sexta, estatística. Eu colocaria com mais ênfase essas matérias. Contabilidade eu colocaria mais ainda, porque contabilidade está enorme e está dentro dos conhecimentos específicos, que, se você lembra, são 60 questões de conhecimentos específicos. Olha só, dentro de conhecimentos específicos são 7 questões. Dentro dos conhecimentos gerais,
7 questões não, são 7 matérias. Dentro dos conhecimentos gerais, 7 matérias. 7 matérias também. Então, se você parar para analisar, nós temos a mesma quantidade de matérias nos dois tipos de conhecimento, só que são 60 questões nos conhecimentos específicos. Então, é bem provável que caia mais contabilidade do que, por exemplo, promoção de igualdade racial e de gênero. Então, contabilidade eu colocaria 3 vezes na semana, 2 vezes na semana, a depender também da quantidade de horas de estudos que você tem disponível, tá bom? E o restante eu buscava colocar 2 vezes por semana, 1 vez também. O foco é, se você tiver tempo, 3 vezes contabilidade por semana e 2 vezes as demais matérias em amarelo. Se você não tiver esse tempo todo, contabilidade 2 vezes por semana e as demais matérias 1 vez por semana, tá bom? E uma ênfase também que eu aconselho você dar é na parte nesses conteúdos aqui também, direito administrativo, constitucional, penal, processo penal e legislação penal e processual penal. Vamos lá, vou diminuir só para esses aqui, porque são conteúdos que eu acredito que possa vir nas questões discursivas, tá bom? Então, o que você pode fazer? Língua portuguesa, você pode colocar aqui, língua portuguesa. Vamos supor uma pessoa que consiga estudar 3 matérias por dia. Língua portuguesa, língua portuguesa, língua portuguesa, 2 vezes por semana. Raciocínio lógico, eu dividiria raciocínio lógico e matemática, 1 vez por semana. Atualidades eu não estudaria no início, informática, 1 vez por semana também, informática. Continuando, promoção da igualdade racial e de gênero, aí eu colocaria aqui mais vezes, promoção da igualdade de gênero, vou botar como PIG, tá bom? Vou botar aqui PIG, promoção da igualdade de gênero e racial. Medicina legal, 2 vezes também, medicina. Vou botar ML. Colocaria junto com raciocínio lógico aqui também. ML. Na parte de legislação geral, colocaria apenas 1 vez nesse início, mas depois vou botar 3 vezes. Legislação geral. Eu falei, né, que iria colocar 2 vezes, mas como o conteúdo é pequeno, a gente pode diminuir também. Vou botar aqui 3 vezes. Legislação geral. Aí contabilidade, vamos colocar 3 vezes. Contabilidade. Vamos colocar aqui 4 vezes contabilidade. 5 vezes aqui agora. Aí, a depender do tempo seu disponível de estudos, você pode colocar 3 vezes por semana, como eu falei lá no início, tá bom? Mas aqui você pode colocar 4 vezes ou 5 vezes. Claro, num percurso de tempo de 2 semanas. Eu tô colocando aqui semana 1, semana 2. Já tô traçando 2 semanas para você. Aí você pega semana 1, semana 2, depois volta para a semana 1. Direito administrativo. Direito administrativo, 2 vezes também. Constitucional, eu colocaria 3 vezes. Aqui, CF. Constitucional. Penal, eu colocaria aqui, direito penal. Eu colocaria 2 vezes por semana. Direito penal, 2 vezes por semana. Processual penal, 1 vez por semana. Legislação penal e processual penal. Legislação extravagante, botar como LE. Eu colocaria 3 vezes por semana. Melhor, 3 vezes a cada 2 semanas, tá bom? 3 vezes a cada 2 semanas. E estatística, aqui, 1 vez por semana. Totalizando 2 vezes. Aqui tem um detalhe, tá bom? O que você pode... Desculpa, 3 vezes. 3 vezes a cada 2 semanas, estatística. O que você pode fazer? Se você já estiver um pouco avançado em, por exemplo, em direito administrativo, como tem um conteúdo mais tradicional, o que você pode fazer? Simplesmente você tira um dia de direito administrativo e dá ênfase nesses conteúdos em amarelo. Para seguir o quê? Para seguir aquilo que eu falei. A ênfase vai ser neles neste início. Aí, o ideal é o quê? O ideal é você pegar a cada 2 semanas 5 vezes de contabilidade ou a cada semana 3 vezes de contabilidade. E as outras matérias em amarelo 2 vezes. Você viu o que eu fazendo aqui? Às vezes não vai ser possível. Por exemplo, estatística.
Para adequar as outras matérias, vai ter uma semana que eu vou pegar somente um dia de estatística e outro dia eu vou pegar duas. Mas aí você vai se adequando. Isso aqui eu estou dando um exemplo real de como você pode fazer, mas vai depender muito da sua rotina, depender da sua situação, ok? Então, pessoal, espero que eu tenha lhe ajudado a ter um norte nesse concurso. Espero que eu tenha mostrado para você como estudar e que isso possa afetar a sua rotina, possa mudar a sua rotina de estudos. Esse planejamento é só uma base, tá bom? É só a noção. Você pode fazer modificações de acordo com a sua realidade. Isso aqui vai variar bastante se você está avançado em uma matéria, avançado em outra. Se você estiver avançado, por exemplo, em língua portuguesa, não faz sentido você pegar 2 vezes por semana. Você pode pegar uma vez em uma semana, 2 vezes em outra semana e acrescentar, por exemplo, a parte de legislação geral, que tem que adiantar ela logo. Então, há diversas situações que você pode fazer. A ênfase vai ser nas matérias que estavam em amarelo, que eu mostrei, essas matérias mais novas. E depois depois de 2 meses, aí você dá um foco mais geral, principalmente também na parte de conhecimentos específicos por causa da discursiva. E depois de um tempo também, depois de 1 mês e meio, você já pode tirar um tempo para fazer discursivas, tá bom? Então é isso, espero que tenha gostado. Qualquer dúvida, pode me seguir no Instagram, deixar no comentário e até a próxima.